Sérgio Moro por um fio. Ex-todo-poderoso juiz da Lava Jato apanha da direita e pode ser cassado. Causa vista. Pacote de maldades de Milei e ameaças às manifestações de rua prometem vida difícil para os vizinhos argentinos. Na mira dos federais. Polícia Federal vai investigar o senador Marcos Duval por ataques contra Flávio Dino. Usou de uma informação para chantagear o atual presidente Lula. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é sexta-feira, 15 de dezembro de 2023. Boa noite para você que nos assiste nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube. Hoje eu estou muito bem acompanhada, sextando do lado desses dois, Chico Sá, Rodrigo Viana, boa noite, queridos. Boa noite, Gabi, boa noite, comunidade séria, boa noite, grande Rodrigo. Boa noite, Gabi, boa noite, Chico Sá, um prazer estar aqui ao lado de vocês. Às sextas-feiras a gente está sempre repetindo nessa configuração aqui e um prazer dialogar com quem está aqui do outro lado, né? Mas está com a gente, inclusive, no chat. E o Chico Pinheiro não está aqui, mas graças a Deus é sexta-feira, né, gente? O bordão tá entre o bordão nós, tá por como aqui. sempre. Segunda-feira, como sempre, ele está de volta com a gente. E de sexta-feira, essa configuração também maravilhosa aqui me fazendo companhia. A gente tem muito assunto por aqui, né, gente? Porque a gente vai falar, claro, a gente já comentou aqui na escalada, você já assistiu, que o senador Marcos Duval vai ser investigado. A gente também teve um senador Sérgio Moro aí que está na Berlinda, né? Pode ser cassado. A gente vai falar a respeito disso, tentar entender todo esse princípio da isonomia. O Chico Sá vai explicar direitinho para a gente. E vamos falar de Argentina também, né, Rodrigo? Vamos falar bastante de Argentina. Vamos ainda repercutir a importância da nomeação, da aprovação do Flávio Dino nesta semana. A vitória, no meu entendimento, a principal vitória política do governo Lula nesse ano de 2023, além da derrota do golpe de 8 de janeiro, né? As duas. Então, o ano começou derrotando os golpistas de 8 de janeiro e termina com o principal personagem daquela derrota sendo indicado para o Supremo Tribunal Federal. E eu queria linkar isso com a Argentina, Chico, para a gente mostrar a importância de ter esse enfrentamento, né? Boa, não, mas a vitória do Flávio Dino é maior do que a gente imaginou. Eu acho que não foi só um voto para cá, um voto para lá no Senado. Foi jogo político pesado, Foi Chico. muito, porque o Dino passou a representar quase a democracia, a ideia de democracia no país. Exatamente. E foi por 47-31, o pessoal foi abaixo de 50, isso mostra dificuldade. Mostra que o Lula tem muita oposição no Senado. Sim. Mas é aquela história, ganhou de 2-1, jogo difícil, está valendo os 3 pontos. Então eu acho importantíssimo, o Dino é ministro do Supremo e nós vamos falar sobre isso comparando com o quadro na Argentina. Então eu queria ir até aqui o telão para a gente retomar um pouco algumas coisas importantes aqui relacionadas à Argentina. Bom, o Javier Milei tomou posse no começo dessa semana e ele na campanha e no discurso de posse falou sempre que ele era contra a casta política. Aquele discurso que a gente conhece aqui do Brasil, que o Fernando Collor usou, que o Bolsonaro usou, eu sou antissistema, etc. Bom, Javier Milei contra a casta, só que ele começou governando com a casta. Ele nomeou vários ministros ligados ao PRO, o partido do Macri, né? Então ele fala contra o sistema, contra os políticos e governa com um pedaço da casta, com a casta de direita da Argentina. Ele nomeou como ministro da Economia o Caputo, que é um ex-ministro do Macri. Esse que está aqui na tela, que anunciou um pacote duríssimo na economia. Nomeou como ministra da Segurança a Patrícia Bullrich, que foi candidata do Macri, ficou fora do segundo turno e agora é ministra do Milei. Então, que raio de anticasta é esse que ganha a eleição e vai governar com a casta? Então, o primeiro ponto é esse. Ele começou o governo contrariando o discurso dele de governar contra a classe política, porque seria impossível. Como é que você governa sem ter o mínimo de apoio também no Congresso? E quem vai oferecer esse apoio é o partido do Macri e da Patrícia Bullrich.
Essa é a primeira grande contradição, né, do governo dele. E, além disso, que história é essa de contra o sistema, contra os privilégios dos outros? Mas nomeou como ministra, principal ministra, secretária de governo, a irmã, a Karina Milei. Está aqui, ó. Aliás, é uma relação bastante, assim, sui generis que ele tem com a irmã, né? Então, o Milei tem como principal ministra a própria irmã. Ele teve que mudar uma lei, Chico, Sim. Gabi, porque na Argentina, por lei, é proibido você nomear parentes, é o nepotismo, né? Não podia. Ele fez o decreto, mudou a lei e nomeou a irmã. Então, o discurso anticasta e antissistema já fica um pouco manchado de saída. É claro que ele tem um crédito de quem ganhou a eleição por larga margem, mas nessa primeira semana ele já mostrou essa contradição nas nomeações, na montagem da equipe. E mais do que isso, ele fez um discurso e ele é intitulado, é chamado pela imprensa na Argentina e aqui por parte da imprensa tradicional brasileira de ultralibertário. Na verdade, ele é um extremista de direita. Eles usam esse termo ultralibertário como se ele fosse um liberal. E aí, mais uma vez, a contradição, porque na primeira semana de governo, ele anuncia um pacote econômico através do ministro, o Caputo, que a gente mostrou agora há pouco. Aliás, daqui a pouco nós vamos explicar melhor esse pacote, que é um pacote duríssimo. O André Roncaglia, economista, super competente, vai estar aqui ao vivo com a gente para entender melhor que pacote é esse da Argentina. Mas ele anuncia um pacote duríssimo e, na sequência, baixa um protocolo assinado pela Patrícia Bullrich com regras proibindo manifestação. Então, como é que o sujeito é libertário e faz um protocolo dizendo que não pode ter manifestação? Assinado por ela, pela Patrícia Bullrich. Nós vamos mostrar daqui a pouco o protocolo. Não é assim, acho que vai usar a força. Ela está ameaçando, literalmente, quem for para a rua se manifestar contra as medidas econômicas, de colocar as Forças Armadas para desobstruir rua, para prender gente, uma tentativa de intimidação dos manifestantes. Está aqui, olha, gente, ó, comunicado de prensa. Depois a gente vai ver lá no final que ele foi assinado pela Patrícia Bullrich. Primeiro ponto para a gente olhar aqui é esse slogan, essa palavra de ordem que tem aqui logo no começo. Sem liberdade não há ordem e sem ordem não há progresso. Lembra um pouquinho o tal da ordem e progresso positivista. Exatamente. Que é o lema dos militares positivistas que está na bandeira do Brasil. Mas daí, gente, como é que o cara pode se dizer libertário, liberal e baixar? Isso aqui não é um decreto com regras, é um decreto com ameaças contra os cidadãos que pretendam se manifestar. Eu vou destacar alguns pontos, Chico e Gabi. Primeiro, primeiro ela diz o seguinte, né? Apresentamos esse protocolo para garantir a ordem pública contra os cortes, piquetes e bloqueios, por instrução do presidente da nação. Ponto número 1, que as 4 forças federais vão intervir frente a cortes, o que eles chamam de cortes é bloqueios de ruas, né? Que eles usam esse termo. Cortes, piquetes ou bloqueios de ruas. Tanto faz se forem parciais ou totais. A lei não se cumpre com meio termo, se cumpre ou não se cumpre. E aí o ponto número 2, as forças poderão intervir sem ordem judicial, não precisa um juiz dizer assim, como aqui no Brasil, tem greves, tem que entrar na justiça, é o mínimo, né? Não precisa ter ordem judicial. Se tiver manifestação de rua, sem ordem judicial, pelo artigo 194 do Código Penal, as Forças Armadas serão usadas para ir para cima dos manifestantes. Então, é uma ameaça, tem um ar assim, ditatorial e fascista nisso aqui. É para ameaçar, é para desestimular. Não vão para as ruas que nós vamos para cima de vocês, vamos prender quem for para as ruas. Tem vários outros itens aqui, continua o comunicado, a gente pode mudar para a página seguinte, eu vou ler alguns aqui, quero destacar também o item 8. Os dados de autores cúmplices, eles estão tratando como cúmplice quem se manifesta. Autores, cúmplices, partícipes, instigadores ou organizadores serão remetidos a autoridades de aplicação correspondentes. Sabe aquela coisa de vamos fichar você e você vai ficar sujo na polícia? Que é bem relativo também, né, Rodrigo? Quer dizer, o que é cúmplice? Não, eles estão tratando como suspeito. É como se manifestar
manifestante é criminoso. É a criminalização da manifestação política. É algo que se choca com a tradição argentina, que a gente vê sempre as imagens, né, na televisão, na internet. Os argentinos vão muito para as ruas, né, com aqueles bumbos, manifestações grandes, e estão esperando que os peronistas vão para a oposição, vão para a rua, como é a tradição na Argentina. Eles estão tentando se adiantar e avisar, se forem, nós vamos prender. É a tática da ameaça. O item 10, olha só isso aqui que grave, gente. Em caso de participação de crianças ou adolescentes, se dará o aviso à autoridade competente de proteção aos mesmos e se procederá à sanção daqueles que levem os seus filhos aos piquetes. Você não pode levar, se tem um filho de 14, 15 anos, se quiser levar na manifestação aqui no Brasil, às vezes a gente vai, né, na passeata na Paulista, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador. Tem gente que vai com filho, adolescente, tem gente que vai com filho, criança, se sente que a manifestação é tranquila. Está dizendo que não. Se for, é como se fosse assim, nós vamos denunciá-los às autoridades. O que é? Corrupção de menor, levar o filho numa manifestação? É alguma coisa nessa linha. Então é uma linha duríssima. Assim, tem um cheiro de ditadura já aqui. E o número 11. Os custos dos operativos de seguridade serão pagos pelas organizações ou indivíduos responsáveis pelas manifestações, é o que diz o item 11. Ou seja, eles querem ainda pegar no bolso. Se você convocar uma manifestação e a polícia ou o exército, porque está ameaçando é usar o exército, inclusive, tiverem que ir para a rua, você, a sua associação, o seu sindicato, depois vão ser responsabilizados e vão ter que pagar. Aqui no Brasil isso acontece, às vezes, em greve, mas tem todo um trâmite, vai para a justiça, o juiz dá um prazo, tem que colocar X% da frota de ônibus, senão o sindicato vai ser penalizado. Aqui, ela baixou assim um canetaço, eu digo a Patrícia Burit, que é a ministra de Segurança do Milei, para ameaçar. E aí, diz mais, em caso de tratar-se de estrangeiros, aí também essa história, estrangeiro subversivo que aparecer aqui fazendo manifestação, com residência provisória, se mandará informação para a direção de imigração, dizendo assim, se você é estrangeiro e vier manifestação aqui contra o governo, nós vamos botar você para fora da Argentina. Então, é todo aquele cardápio da extrema-direita na América do Sul que a gente conhece bem. Então, ameaça no bolso, ameaça para o migrante, ameaça para a família, né? Todo tipo de ameaça. Assinado Ministério de Seguridade da Nação, ou seja, Patrícia Burit. Por que eles estão fazendo isso aqui, Gabi e Chico? Porque eles já sentiram que o pacote de maldades, o pacote econômico é tão pesado, tão violento, que não vai ter como não ter manifestação na Argentina. Então, eles vão baixar o porrete na economia, né, tirar subsídio. Daqui a pouco nós vamos falar e detalhar o pacote lá da Argentina com o André Roncalha. Mas, se tiver manifestação, pretendem usar isso aqui contra os manifestantes. Inclusive, já tem ameaça, viu? Porque daí o pessoal da esquerda foi para o Twitter, a candidata da frente de esquerda na última eleição, foi para o Twitter e disse, isso aqui é inconstitucional. Aí vamos ver como é que eles respondem. É a Bregman, que foi a candidata, a Miriam Bregman foi candidata, tweetou, né, nas redes dela, dizendo, esse pacote aqui é inconstitucional. A Miriam Bregman, tá? Essa aqui foi candidata a presidente, é como se fosse o PSOL de lá. Olha o que esse deputado aqui da extrema-direita argentina respondeu para ela. É cadeia ou bala? No Twitter, ele escreveu isso aqui, fez uma ameaça física para Miriam Bregman. É cadeia ou bala? Então, esse é o clima na Argentina. A direita está querendo intimidar e dizer, não venham para a rua que senão é cadeia ou bala em cima de vocês. É um cala-boca, né, Rodrigo? É um cala-boca, uma tentativa de intimidação. A Argentina tem uma história de muita violência política. Então, vamos ver até onde vai isso. Bom, que história é essa de que não pode ter manifestação? O Javier Milei, antes de ser presidente, ele era um agitador, assim, fingia que era muito rebelde e às vezes ia para a rua também em manifestação. A gente recuperou aqui, até foi o William De Luca, nosso colega que mandou. 2018, o Javier Milei, nós temos aqui o registro, na rua, em manifestação que agora ele quer proibir. Aliás, trancando, porque ele disse que ele não vai admitir bloqueio de rua. Aqui está o Javier Milei, na Avenida 9 de Julho, em fevereiro de 2018, numa mobilização de caminhoneiros contra o governo do Macri, que agora o apoia. Sim. Ele na rua, aqui dando entrevista, na mesma manifestação. Então, o que ele está propondo é algo tão absurdo, porque ele mesmo, com uma liderança de direita, ia para a rua e usava a liberdade de manifestação, que é uma das liberdades mais básicas. Então, como é que um libertário
está dizendo que não pode se manifestar. É muito perigoso o quadro na Argentina. Será que vai haver freios na Argentina para conter isso? Se ele fizer o que ele está prometendo, é mais feia a situação do que o Bolsonaro conseguiu fazer aqui no Brasil. Porque aqui, quando o Bolsonaro começou a andar de cavalo na esplanada, ameaçar 7 de setembro e tal, o Supremo Tribunal Federal se plantou ali e colocou um limite no Bolsonaro. E não fez um documento, né? Ele nunca fez um documento desse. Pode ir para a rua sem É estranho esse documento, porque ele não é um decreto, ele é uma nota à imprensa. Ele é um protocolo, como se ela avisasse. Né? É uma ameaça mesmo. É uma ameaça política, dizendo, eu não preciso nem de decreto. O que está no Código Penal, eu vou usar para ir para cima de manifestante. Aí a minha pergunta, até conversei com um diplomata brasileiro, que está há muitos anos servindo lá, servindo o Brasil, mas já foi da embaixada, consulado e tal. E eu falei, escuta, você acha que aí na Argentina, a Suprema Corte, a Corte, né, Constitucional da Argentina, vai colocar um freio, como aconteceu aqui no Brasil? Ele disse, não acredito, não é o perfil da Corte de Justiça na Argentina, tem um perfil muito conservador e, nesse momento, os conservadores estão todos alinhados, tanto que o Macri está no governo, o Milei está no governo, né? Então é muito perigoso. Se não tiver um freio, aonde que ele pode chegar? Daqui a pouco nós vamos falar sobre o pacote econômico, mas tem o pacote econômico de um lado, a agitação política de outro, a resistência, né, que vai vir da oposição e a ameaça de prender. Aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal fez esse papel de contenção ao Bolsonaro. Foi um papel importantíssimo, exercido por gente que a gente nem esperava. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, personagens mais da centro-direita, mas que não aceitaram as ameaças que vinham do governo do Bolsonaro. E agora o Supremo Tribunal Federal continua cumprindo esse papel, né? Os casos, os julgamentos, aquele caso em que o Bolsonaro falou mal das urnas, vários casos, estão todos ali sob a guarda do Supremo Tribunal Federal. Por isso que é tão importante a vitória do Flávio Dino, né? O Flávio Dino significa fortalecer o Supremo para que possa acabar de fazer esse serviço de responsabilizar a extrema-direita e os golpistas brasileiros, para que eles não se atrevam a fazer o que a turma do Milei e da Patrícia Burit estão ameaçando fazer lá na Argentina. Então, é uma tremenda vitória. O Flávio Dino está no Supremo Tribunal Federal, ele vai se somar a esses outros que têm sido garantistas da democracia, garantidores da democracia. E, portanto, é uma vitória da democracia, uma vitória do Lula também. Uma vitória do Lula também. O Lula, no meu entendimento, nesse ano de 2023, ele apostou em duas coisas. Ele negociou todo o resto, cedeu, em alguns casos cedeu demais, mas ele cedeu e negociou. E de 2 pontos ele não abriu mão. 1, isolar e desidratar o bolsonarismo. Como é que se faz isso? No judiciário. Desidrata o bolsonarismo no judiciário, fortalecendo cada vez mais o Supremo. E o Flávio Dino e o Zanin são nessa linha. Então, nesse ponto, o Lula não titubeou. Fez tudo para que o Flávio Dino, com o perfil que tem, chegasse lá. Foi difícil, mas ele chegou. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto que o Lula apostou muito, arrumar a economia, com o Haddad, né? Então, negociar o que tiver que negociar para a economia voltar a se organizar minimamente. E termina o ano com algumas boas notícias. Recorde na Bolsa. Mas Bolsa é mercado financeiro, não interessa tanto para a vida real do brasileiro. Ok, mas distensiona a conversa com o pessoal do mercado. O PIB rodando a 3%, as previsões, quando o Lula foi eleito, é que vai estagnar o PIB, está crescendo 3%. O desemprego está caindo. Precisa do quê? Melhorar investimento, melhorar a qualidade do emprego, porque os empregos gerados são de baixa remuneração. De qualquer maneira, o Lula está obtendo algumas vitórias no campo da economia. E nós vamos falar disso já também daqui a pouquinho. Por quê? Ontem ele teve uma derrota, que foram aqueles vetos presidenciais derrubados no Congresso, tanto o veto relacionado às causas indígenas, como o veto da desoneração fiscal, ou seja, 17 setores do Brasil que não pagam imposto em folha de pagamento. O Lula queria acabar com essa farra. O Congresso não, deixa a farra. Inclusive do setor de comunicação, de rádio, televisão, jornal, né? Eles querem a farra. Então foi uma derrota para o Lula e para o Haddad. Mas hoje, Gabi, Chico, e nós vamos tratar disso daqui a pouco, né? 2 vitórias. Acabou de ser aprovada a reforma tributária no primeiro turno na Câmara dos Deputados. Tremenda vitória do Fernando Haddad. E outro ponto, mudou a regra do ICMS. Hoje foi aprovado também, trazendo uma arrecadação extra de 35 bilhões para
para os cofres públicos, o que, de certa maneira, compensa a derrota no veto de ontem. Então, o Lula negociando, perde aqui, ganha ali, mas está terminando o ano na economia um pouco melhor do que nós começamos. E no Supremo, no fortalecimento contra o bolsonarismo, também melhor do que nós começamos. Então é um balanço positivo e quando a gente compara com a forma como está na Argentina, a gente vê a importância de fortalecer o Supremo Tribunal Federal e de ter o Dino agora à frente também de uma das cadeiras lá do Supremo, Gabi. Tá vendo, Chico? Ontem a gente falava aqui no programa, né, que a gente primeiro respira aliviado, pô, a gente teve uma vitória, depois vem o balde de água fria, hoje o Rodrigo veio de novo com o respiro pra gente. Eu citei o Ribeiros em que o Brasil, quando evolui um pouquinho, é aos trancos e barrancos, perde aqui, ganha ali, e olha, se a gente no começo do ano, quando eu olhava para esse Congresso, eu dizia, o governo tá ferrado, não vai sair do canto. Eu não via a possibilidade de quase nenhuma vitória. Então, é um lucro vastíssimo em relação ao retrato desse Congresso, que é o pior Congresso da história do Brasil. Exatamente. Sem dúvida. Então, um Congresso eleito, Rodrigo, é na sombra do bolsonarismo ainda, com reflexo do Bolsonaro. Então, o Congresso mais difícil de se enfrentar no universo. Então, foi um saldo muito positivo mesmo. é por isso que se fala, o Lula está negociando demais, mas se não negociar... É impossível. Olha só, 31 foram lá para votar contra o Dino no Senado, quer dizer, ou seja, compraram, né, a tese de que o Dino é um perigo e tal, são os bolsonaristas fechados. Então, olha a situação dificílima. O Lula ainda teve que exonerar alguns ministros. Exonerou alguns ministros para ter 47 Exato. votos. E ontem, com a derrubada dos vetos, a gente viu que na Câmara também a esquerda não chega a 100 votos na Câmara dos Deputados. Então é muito complicado. O Lula, com alguma habilidade, muita habilidade eu diria, né, está conseguindo as vitórias possíveis, perdendo em outras, né? Mas na economia, depois a gente vai pedir para o André Roncalha nos ajudar a entender também essas aprovações. Importantíssimo, importantíssimo. O André Roncalha é muito didático, além de tudo. Então vai ser importantíssimo a gente conversar com ele a respeito disso. Agora, vamos falar da situação do senador Sérgio Moro, gente, porque, olha, essa semana ele realmente está sendo assunto aqui no ICL Notícias, né? Porque teve a história lá na sabatina do... Essa imagem é ótima, cara é muito né? boa. Gabriel Bento acabou de me quebrar, mas tudo bem. Teve a história na sabatina, né? Ele conversando com o ministro Flávio Dino. Agora a gente tem... Semana passada também já teve o depoimento dele à Justiça Eleitoral do Paraná. Agora a gente tem o Ministério Público somando nessa história, né? Defendeu, então, que seja acolhida parcialmente essa ação eleitoral contra o senador Sérgio Moro com a cassação do mandato do ex-juiz da Operação Lava Jato, gente. É isso aí, por abuso de poder econômico durante a pré-campanha em 2022. E aí a gente vai entender essa história, porque esse parecer, ele está sendo assinado pelos procuradores da República Marcelo Godoy, Heloísa Helena Machado, da Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná. Chico Sá, tem uma história que tem a ver com quanto ele gastou na campanha e com o princípio da isonomia, né? Mas é meio complexo da gente entender. E tem ainda o ineditismo do PT e do PL se unindo nessa ação, né? E tem um cenário político totalmente desfavorável ao Moro quando ele está sendo completamente linchado pela extrema-direita, ou seja, cenário é péssimo. Esse Ministério Público Eleitoral do Paraná é, de certa forma, conservador, não é nada assim que foram os esquerdistas que fizeram parecer contra o Moro. Não. É conservador. O que é difícil é se encontrar no Brasil inteiro, pode rodar o Brasil inteiro, um juiz eleitoral. Eu reparei hoje em todos os juízes ou ex-juízes eleitorais, qualquer especialista em direito eleitoral que foi ouvido sobre o caso Moro, diz, não tem saída. Não tem saída porque ele quebra o princípio da isonomia. Ele chega na eleição no Paraná com uma tremenda vantagem em relação aos concorrentes dele. Porque ele ia ser candidato a presidente, não é isso? Ele gasta 2 milhões como no Podemos, no outro partido, como candidato a presidente. Então ele chega... Por que ele chega lá? Ele chega lá porque ele cometeu uma ilegalidade em São Paulo, forjou, disse que era paulista. Agora eu sou paulistano, meu. Agora eu sou paulistano, meu. Comeu até pastel no Mercadão. Exatamente. Não, comeu aquele sanduíche de mortadela, gigante lá no Mercadão, fez todo o papo de turista para ver se emplacava uma paulistanidade, né? Não enganou, não. Deu o endereço do hotel, o endereço fuleiro aí, sem nenhum lastro, não sabia nem o CEP. O TRE daqui diz, aqui não.
correu para o Paraná e correu para outro partido. União Brasil. Correu para o União Brasil. Então, aí, essa brincadeirinha, ele já tinha torrado 2 milhões nosso. 2 milhões do povo brasileiro, 2 milhões do fundo partidário. 2 milhões na brincadeira. O honestíssimo juiz Moro. E tinha ele gastou com o quê? Gastou de maneira lícita? Não, gastou com esse dinheiro, ele gastou. As empresas assessoria de comunicação, a assessoria jurídica, tudo amigo ou da família ou da própria chapa. Daquele suplente dele no Senado. Exatamente. Então, do Luiz Felipe Cunha. Então, ele fez tudo errado. Do endereço à gastança. Chega lá, vira a casaca para o União Brasil, se candidata. Gasta mais, segundo a acusação do PL, mais 4 milhõezinhos. Aí já somam 6 milhões. A Justiça entende como razoável para uma campanha ao Senado 4 milhões. Ele passou o limite, o teto. Mas ele já gastou dinheiro de uma campanha para uma coisa, para presidente. Então, isso aí já é uma irregularidade, isso aí já quebra as pernas dos adversários dele. Pô, eu posso gastar tudo que eu quiser, eu posso ser candidato onde eu for, chego no Paraná todo amostrado aqui e não acontece nada. Então, ele já destrói qualquer ideia de uma campanha igual aos seus adversários, com recursos parecidos, etc. E essa é a principal acusação. Não é o PL fala em 6 milhões. O PT, o levantamento do PT, que também o acusa, está unido com o PL nessa acusação, do que a campanha dele gastou 20 milhões. O PT reuniu notas, ele disse que não era da campanha, que era do gasto político, que era da segurança, porque ele era ameaçado pelo PCC. Quem no Brasil era ameaçado pelo PCC? Só eu, porque eu sou o grande ex-juiz da Lava Jato. Então, ele alega que não era despesa, mas essas despesas foram colocadas no mesmo pacote da campanha eleitoral. Então, qualquer juiz, qualquer autoridade que entenda 10% de direito eleitoral diz que já era. E você, né, Gabi, o Chico Sá destacou que esse pedido de cassação, porque agora é um pedido formal, né, do Ministério Público Eleitoral do Paraná. Exatamente. Vem no momento em que ele está fragilizado. A turma mais de esquerda, que apoia o Lula, não gosta do Moro por razões aí históricas dos últimos anos. E agora ele ficou com essa pecha de traidor. Já tinha uma certa pecha, porque ele saiu do governo Bolsonaro, atirando, depois se recompôs ao longo da campanha. Saiu brigado, né? Saiu brigado, depois se recompôs. E agora, aquela fotografia dele trocando sorrisos com o Dino no dia da sabatina. E mais que isso, somado a suspeita... ao Zap, né? O Zap que vazou do celular dele. E agora a planilha que está rodando, que os bolsonaristas estão rodando por aí, dos traidores. São os traidores da direita. Acho que a gente tem até a planilha colocada aqui, olha aqui no nosso telão, né? É uma compilação que... Acho que eu vou lá de novo, vamos embora. Foi uma compilação feita por um empresário bolsonarista que estava justamente querendo pressionar. É uma planilha que vinha de antes do dia da sabatina no Senado Federal. Então ele colocou assim, quem é que declarou voto contra o Dino na Comissão de Constituição e Justiça, que a comissão foi na CCJ, antes de ir para o plenário. E ele tinha 10 nomes que declararam oficialmente que iam ficar contra o Flávio Dino. Marcos Rogério, Márcio Bittar, enfim, os bolsonaristas... Publicamente. Flávio Bolsonaro, Carlos Portinho, Magno Malta, Esperidião Amin e Messias de Jesus. Esses são os contrários. Você tinha aqui 10 favoráveis. E tinha a turma que não declarou voto. Ou porque não quis... Por exemplo, Renan Calheiros não declarou, mas todo mundo sabia que ele ia apoiar o Flávio Dino. Só que aqui tinham 2 nomes que não declararam voto contra o Dino oficialmente. Ciro Nogueira e Sérgio Moro. Ele não declarou. Portanto, quando sai o resultado, o voto foi secreto e deu 17 favorável ao Dino e 10 contra. Qual é a conclusão? Os 10 contra são esses daqui que declararam. Esses que estavam em cima do muro, provavelmente ficaram a favor do Dino. Então, olha, Ciro Nogueira e principalmente o Sérgio Moro estão aí com a cara, com aquele carimbo de traidor da direita, traidor do bolsonarismo, amigos do... O Ciro Nogueira, isso não pega muito para ele, porque ele sempre foi aquele sabãozão. Vai para um lado, vai para o outro. Ele é a favor de qualquer governo.
Mas, de qualquer maneira, o Sérgio Moro entrou nessa lista, viu? O Sérgio Moro dos traidores. pega pesado para ele, né? Inclusive, tem um meme aí, uma outra imagem que está circulando na internet com a carinha dos dois. Eu até tinha separado, não sei se a gente vai conseguir colocar. Aí, ó, traidores. Olha o que está pegando aí. É o Moro com a carinha de traidor. Ele, justamente, está vendo que é a listinha ali que nós mostramos agora há pouco. Sim. Ele então, e o Ciro Nogueira seriam os dois traidores. Nesse cenário que ele vai ser julgado. Ou seja, claque zero para ele da extrema-direita, que, quer queira ou não, tem uma força de rede social, tem uma pressão, né? Sim, na hora claro. H. Então, mas é esse Sérgio Moro que vai É interessante no esse pescoço. cenário, né, Chico e Rodrigo também, porque o Sérgio Moro, na época da Lava Jato, ele não se importava em ser colocado ali como herói nacional, ainda que fosse a custo, inclusive, do desgaste. Sim. A gente teve um desgaste da política muito grande nesse momento. E agora ele foi lá, quando ele prestou depoimento, e disse que estava sendo vítima de um complô político, né? Então, olha que situação a gente chegou. Que situação, que história, né? Que história boa. É um romance, é um drama maravilhoso. É romance. Mas o roteirista é muito bom mesmo. O roteirista é maravilhoso. E eles faziam um pose de Os Intocáveis, né? Sim. A gente até conversava um pouco antes do programa, tem aquelas fotografias, espalharam até em outdoor lá em Curitiba, parecia Os Intocáveis do filme. Um amigo dele pagou essa história. Fotografia e tal. E agora, de Intocáveis, está o Moro como traidor, ameaçado de perder o mandato. Eu até acho, Chico e Gabi, que aquela história dele ir ali abraçar o Flávio Dino e tal, mandar recadinho para o Dino, é dizer assim para a esquerda, me salvem, que eu sou um senador, como é que você está dizendo? Um marreco manco, né? Pato manco, os americanos dizem. Ele aqui seria um marreco manco. Ele fica um senador marreco manco, Gabi. É melhor, assim, politicamente, do que se ele perder o mandato, vai ter uma nova eleição no Paraná e pode ganhar um mais bolsonarista ainda, né? Não, Aí que tá, né? Porque eu acho que as pessoas também não estão sabendo disso, ô Chico. Se você puder explicar, porque se ele for cassado, o suplente também vai Também é cassado. Eu acho que as pessoas também não ficou claro isso. Né? O suplente nem fica inelegível, ele fica. Ele pega aqueles 8 anos que o Bolsonaro pegou. Proibido de participar da eleição. O suplente não, porque o suplente participou menos da bandalheira o suplente só perde o mandato, a chance de ser senador um dia. Portanto, novas eleições serão convocadas. A direita e a extrema-direita, chances tremendas. Eu não creio que... Até queria ter alguma esperança que a esquerda ganhasse a eleição no Paraná. Mas tem um bastidor aí do Guilherme Amado que é interessante nesse sentido, porque olha só, Chico, a gente vai ter o Ricardo Barros, estão assuntando ali, a própria Rosângela Moro como uma opção para a direita. Sim. E também tem mais uma opção forte. Seriam 3. A esposa do Deltan Dallagnol também é uma pré-candidata, eu acho, ao Senado. A Michele, exatamente. Michele Bolsonaro, obrigada, Chico. A gente teria esses candidatos fortes na direita e a gente tem a Gleisi Hoffmann como uma candidata forte no Paraná, que seria uma opção da esquerda. E aí o Guilherme Amado estava fazendo uma análise que eu achei interessante, que pode ser um cenário interessante para a Gleisi nesse sentido. Direita racha, direitona. Porque aí dividiria os votos e, nesse sentido, poderia ser interessante. Só não negocia, talvez, por conta dessa briga de agora, talvez não negocia a Rosângela Moro, se for o caso. É o sobrenome Moro que continua ali. E a Michele ali, talvez não... Mas eu acho que a direita se arranja e não vai jogar fora essa vaga, não. Né? Eu acho que eles ganham ali. Se tiver uma outra eleição, ganha... Calculariam um voto numa liderança só, né? Muito organizado. O Marreco já está manco, já não tem força, já está pedindo arrego ao Flávio Dino, que aquele abraço foi uma boia atirada ao oceano. Me salve. Me salve mais adiante. Se o caso acabar, que pode acabar no STF. Pode ele recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília e no enrosco lá acabar na mão até do Flávio Dino. É verdade. Agora, pela tua apuração, então, na primeira instância lá do TRE do Paraná, a chance dele ser cassado é mais de 90%. Adeus. Então já era. Adeus, Marreco. Adeus, Marreco. Sem chance. Ele aposta no TSE. Pega o TSE. As últimas decisões são rigorosíssimas em relação a gasto de campanha. Muito rigoroso. Tem uma coisa, eu até estranho, justiça eleitoral no Brasil sempre deixou correr frouxo, mas começou a ser rigorosa. Chance também pequena. Então, a chance da esquerda também no Paraná, nessa briga pelo Senado, eu acho pouca chance. Eu queria estar errado, eu também. Mas
A Gleice se elege para deputada federal, fácil, mas... Cargo majoritário está muito difícil. Para o Senado, o Paraná continua sendo um estado infinitamente conservador, difícil. Interessante, Chico. E aí a defesa do Sérgio Moro, o que está dizendo a respeito disso, dos gastos? Ele fala nisso, uma das coisas da questão da segurança, por exemplo, que teve que gastar mais porque era um ex-juiz perseguido e etc., estava sob a mira do PCC, só que eles nunca tinham falado nisso, inventaram isso, eu vi o advogado falando agora como uma boa sacada, vamos colocar o PCC no pacote porque talvez sensibilize a história. Que tem nota comprovando que são gastos mesmo de campanha e que os outros candidatos já eram senadores, então tinham gabinete, tinha todo um gasto que não se contabiliza, que no fundo foi parelho o gasto. Entendi. Que não quebrou o princípio da isonomia, que foi tudo parelho e, portanto, o Sérgio Moro não teria descumprido nada. Só que tem... A nota até diz que a improcedência vai acontecer, né? A nota da defesa de Sérgio Moro, um trecho da só nota que termina assim. Tem uma coisa que é fatal para o Sérgio Moro, que é a prestação de contas dele mesmo. Ali entrega, né? Tecnicamente é muito difícil a defesa dele, né? Bom, e aí ele está com essa pecha de traidor para o lado da direita, né? E para o lado da esquerda, enfim, ninguém vai fazer campanha por ele, né? Então, o Sérgio Moro está sem ter para onde correr, né? Então tem aquela frase, acho que era do Brizola também, né? Que a política admite a traição, mas detesta o traidor, né? Então, a política admite a traição, mas detesta o traidor. O cara fica com fama de traidor, depois não tem para onde correr, né, Gabriel? É verdade, gente. Vamos chamar o jurista Pedro Serrano para a nossa conversa. Vamos continuar falando de Moro, já aproveito. Dou boa noite, doutor, que vai se unir a gente aqui. Daqui a pouco a nossa equipe vai colocar ele para dividir a tela aqui com a gente. Doutor, já pergunto para o senhor, além de dar boa noite, a cassação é irreversível? Vai haver um recurso para o TSE, certamente, né? Bem, quer dizer, vai ser julgado agora pelo TRE e eu acho que ele vai perder. Eu dei uma olhadinha na manifestação do MP, fiquei impressionado, tá? Ele descumpre claramente as regras, assim, mas e pela própria documentação dele, são regras numéricas, inclusive. Tanto que ele vem com esse tipo de justificação que é coisa de defesa, né? Quer dizer, não descumpriu a igualdade, mas a norma coloca claramente, a igualdade se dá pelo gasto máximo de tal valor. Ele supera significativamente esse gasto máximo e ele declara. É impressionante um ex-juiz cometer um erro tão crasso assim, né? É um erro muito evidente, são erros muito evidentes e o abuso do poder econômico, no caso dele, é numérico e comprovado documentalmente, não tem muito... O Ministério Público, ele faz a manifestação, para você ter uma ideia, as ilegalidades são tantas que no alfabeto vão de A a M. Os quesitos. Os quesitos. Então, eu realmente, eu não sou especializado em justiça eleitoral, mas acompanhei, eu sou da área de direito público, da área de direito constitucional, a gente acompanha, né, alguma coisa, hein? E nunca tinha visto algo tão grosseiro assim, tão evidente, tão grosseiro. Eu acho que ele vai ter muita dificuldade de conseguir, vamos dizer, não ser cassado aí. É uma tentativa, a defesa dele está agindo tecnicamente muito bem, são advogados competentes, né? Ele vai jogar as fichas dele aí, mas realmente eu acho que ele vai ter dificuldade. Muito bem, Pedro Serrano, é um prazer aqui conversar com você ao vivo. A gente falava um pouco antes, né? Também do caso e da importância da indicação e da aprovação do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Queria uma avaliação sua, né? Por que o Flávio Dino, por que tem tanto ódio contra o Flávio Dino, né? Assim, a gente viu até durante essa fase, essas semanas que antecederam a sabatina, durante a própria sabatina, algumas falas ali, falando de comunismo, etc, etc. A sua avaliação, por que o Flávio Dino mexe tanto com os humores e os instintos, vamos dizer, da direita brasileira e, assim, o papel que ele pode ter, a importância dele estar no Supremo Tribunal Federal a partir de fevereiro, né, que deve ser a posse do Flávio Dino, Serrano? Olha, eu acho que ele mexe por causa das qualidades dele. Eu vou falar uma questão aqui que eu sei que é um pouco, mas me parece muito
verdadeira, sabe? O ministro Flávio Dino, ele, no exercício da função de ministro da Justiça, ele realizou atos de combate com muita eficiência do crime organizado. O crime organizado é um problema no Brasil hoje, nós não podemos encarar de forma ingênua. É um problema que coloca em questão hoje em dia a soberania nacional. Nós estamos se mexicanizando. Soberania do Estado sobre seu próprio território. Isso é grave, né? O ministro Flávio atenta a isso, ele estabelece uma estratégia de combate muito inteligente. Ele combate dois elementos estruturais de qualquer ação criminosa organizada, que é o dinheiro e as armas. Ou seja, ele não fica focando em ir atrás do traficante, ele vai tirar o oxigênio das organizações, ele tira o dinheiro e tira as armas. Ninguém é ingênuo, tem setores da extrema-direita que são ligados ao crime organizado, as milícias, etc. Eu acho que essa é uma razão, sendo bem objetivo. Essa é uma razão intensa, né? O segundo aspecto é que ele, vamos dizer, com um erro aqui ou erro ali, fez um trabalho muito positivo, ele e o Capelli, na questão da defesa da democracia no exercício das suas funções, né? Isso também é algo que incomoda. No 8 de janeiro, né? Porque, assim, no pós-8 de janeiro. Não podemos ser ingênuos, a gente quer destruir a democracia, né? Até quando faz crítica correta, a intenção é destrutiva, que nem Schmitt na ascensão do nazismo. Você lê lá o Crise da Democracia Parlamentar, se você pegar isoladamente as críticas que Schmitt faz à democracia, muitas são corretas, a maior parte delas, né? O representante, no mais das vezes, representa mais seu interesse do que o do representado. Hoje nós chamamos de crise da representatividade isso. Democracia é lenta para decidir, né, questões de interesse público e tal. Só que Schmitt fazia essa crítica com a função de destruir a democracia, não de melhorá-la. A extrema-direita faz isso, ela captura defeitos, problemas que qualquer democracia tem e faz a crítica não para melhorar a democracia ou construí-la, mas para destruí-la, né? E a gente observa isso pelo método de pensamento, né? O método é sempre, Bernard Hitters, um jurista, chama de degenerativo do direito e da democracia, é um método que degenera, e é sempre seletivo, ele é nunca íntegro. Então, por exemplo, você vê eles criticando o ativismo do Supremo. Tem razão? A gente tem que reconhecer que muitas vezes tem razão. Não temos que ter compromisso com os erros do Supremo. Só que não é só o Supremo que é ativista no Brasil. Aliás, o Supremo talvez seja o tribunal menos ativista. Há um ativismo em todo o judiciário. Só que qual a diferença? O ativismo do resto do judiciário, a vítima desse ativismo, a vítima dos excessos, em geral, é sempre pobre, em geral negro e mora nas periferias das grandes cidades. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, há poucos anos atrás, decidiu que quando o policial pratica violência contra o preso, não é crime de tortura se ele não fizer para obter informação. Aonde está na lei dizendo que, para ser tortura, a violência cometida contra o preso precisa ser para obter informação? É impressionante isso. A extrema-direita reclama ou critica isso? Óbvio que não. Porque quem é que é o atingido disso? Gente pobre, da periferia. Claro. Né? Então, a crítica da extrema-direita não é íntegra. Por exemplo, eu tenho uma crítica há décadas ao excesso de medidas cautelares, de prisões preventivas que o judiciário brasileiro faz. Não sou eu que tenho, é a ONU, é a OEA, né? Então, obviamente, eu critico hoje a manutenção. Eu acho que foi correto prender o pessoal do 8 de janeiro, mas critico a manutenção das prisões cautelares hoje, das prisões preventivas. Não tem sentido manter, porque eu faço uma crítica íntegra. Agora, eu critico todos os 40% da população prisioneira brasileira que estão presos cautelarmente de forma inconstitucional, ilícita e abusiva. Todos os 40% da terceira maior população prisioneira do mundo. Eles fazem isso? Não. É seletiva a crítica, ela não é íntegra, porque ela não visa melhorar o sistema, ela visa destruir o sistema democrático, degenerar a Constituição. E é isso que a gente não pode ser ingênuo, né? Perfeito. Agora... E o Dino está no meio. Criticar o Dino é um mecanismo de degenerar a democracia, porque
porque critica o Dino pelo que ele faz de bom, né? Sim, agora, a respeito disso que você falou, Rodrigo, o próprio presidente Lula fez uma brincadeira, né, sobre o ministro Flávio Dino no STF, que muita gente da extrema-direita, a gente está conversando aqui, deve ter justamente levado a sério. A gente viu, por exemplo, a senadora Damares dizendo: eu tenho medo do comunismo. A fala que ele fez foi durante a cerimônia de abertura da 4ª Conferência Nacional de Juventude em Brasília. Vamos dar uma olhada, foi justamente nesse sentido e acho que até na linha do que falou a senadora Damares, né? Vamos assistir. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Agora, o Brasil precisa de vocês. Era uma ironia, né, Chico? Mas... Era uma ironia diante de uma plateia muito jovem, claro, que adora se dizer comunista, não é? Então, eu acho que foi desse mais... Eu não gosto a repercussão talvez não bata com a própria cabeça do Lula no momento. Ele faz um governo que leva para a TV uma campanha de que é um só povo, não vamos provocar ninguém, vamos passar o Natal, vamos comer o peru do Natal sem briga, sem bolsonarismo, sem provocações. Então, eu acho que eu evitaria esse xiste, né? Porque senão já vira o fantasma do comunismo, né, Chico Sal? Assustado a Damares de novo, talvez fosse desnecessário politicamente, né? É porque a gente acha engraçado e sabe que é quase uma blague assim do Lula e era para um público de esquerda e tal. Mas no mundo atual não há uma fala direcionada só para um público. Aquilo é gravado e circula por aí. Eu ouvi de umas 3 pessoas ao longo do dia hoje, não sei se o Pedro Serrano tem opinião sobre isso, estranhando, falando, como assim? Então ele botou lá porque é comunista, sabe, as pessoas, pessoas assim do povo, claro. Não estão entendendo bem. Mas por que o Lula está falando isso? Né? Porque justamente era o argumento do adversário, então ele está admitindo, sabe? Ele reforça um argumento que é um argumento ignorante, mas ele reforça. Você pega hoje a pauta de Globo News, CNN, olha que eu não fui nem para Jovem Pan e para a Revista Oeste, estou só ainda no mundo mais ou menos civilizado. Era essa. Então, porque dá cabimento para a direitona vir com isso e aquilo. O que você acha, Serrano, dessa parada? Obviamente foi uma brincadeira, né? Não deve ser levada a sério, né? Imprecisa. Nós tivemos Evandro Lins e Silva no Supremo, numa época que o PSB, ele era do PSB, pregava a revolução no seu programa. Né? A Revolução Socialista. Nós tivemos Eros Grau, que foi militante do Partido Comunista Brasileiro. Né? Então, na realidade, é inclusive impreciso, né? Sob o ponto de vista estrito. Dino foi militante do PCdoB. Mas eu acho ruim esse tipo de fala, porque ele acaba reforçando um ponto de vista da extrema-direita que procura colocar todo mundo que não é da extrema-direita como comunista. Comunista é todo o diferente. Qualquer forma de pensar diferente, né? É mais ou menos a reprodução do que a gente vê no DOPS. A juventude deve ir ao museu do DOPS para ter noção disso. Você vai lá no museu, você vê claramente o que era o comunista na época da ditadura. Era o padre, era o advogado, era o jornalista, a sociedade civil, né? Como um todo. É mais ou menos esse discurso que eles querem reproduzir, abstraindo o fato que caiu o muro, que nós estamos em outro momento histórico. O próprio marxismo, no pós-Segunda Guerra na Europa, se reformulou brutalmente. Uma boa parte do marxismo incorporou a democracia como valor estratégico. O Dino se reivindica às vezes marxista, mas ele assume a democracia como valor estratégico, os direitos também, os direitos humanos, né? Um sujeito com uma história ligada a isso, né? Então eu preferia chamar o Dino de humanista, inclusive, mais do que qualquer outra afirmação. Boa, é uma bela definição. Mas obviamente foi uma brincadeira. Agora, obviamente foi uma brincadeira do presidente, um pouco impensada, porque isso aí, pegam esse troço aí, repercutem e cria problema pro Dino em vez de ajudar, eu acho. Não, mas tudo bem, acho que faz parte.
Vamos falar também a respeito do Paulo Gonet, né, que foi um nome aprovado também pelo Senado essa semana e assume na segunda-feira na Procuradoria-Geral da República. Acho que a maior preocupação, doutor, das pessoas, né, ele teve o apoio, Gonet, da direita, teve o apoio de parte da esquerda também, inclusive dos bolsonaristas. Agora, corre o risco, acho que essa é a pergunta que todo mundo, depois que a gente teve na PGR, que todo mundo se faz, ele vai ser outro engavetador-geral da República ou não? Não tem como as pessoas não ficarem realmente preocupadas com isso, né, depois da gestão. Não, eu queria só completar. Claro. Se há algum risco dele ter algum acerto com o bolsonarismo e com o próprio Bolsonaro, porque ele é que tem que fazer a ação, não é isso? Ele tem que... A denúncia, melhor dizendo. A denúncia, se para o Bolsonaro ser julgado no Supremo, cabe ao Procurador-Geral da República. Só pode até me explicar melhor. É o titular da ação, não é isso? Da denúncia. Tem algum risco dele andar para trás, fazer algum acerto com o bolsonarismo e na hora H não denunciar ou pegar leve com o Bolsonaro nos casos que estão no Supremo, professor Pedro Serrano? Tem os atos do 8 de janeiro. Do 8 de janeiro, claro. Precisa ver, porque na realidade agora o Bolsonaro não tem mais foro privilegiado, né? Mas de qualquer forma, depende do ato, eu acho. Mas de qualquer forma, o que me preocupa ali são questões que pouca gente talvez tenha observado, né? Bem, respondendo a tua questão, não sei, sim. Tá. Não gostei do fato de ter pessoas que eram comandantes da PGR na época de Bolsonaro terem sido anunciadas hoje como sendo os 3 primeiros auxiliares diretos dele, né? Uhum. Dentre eles tinha gente que ocupou cargo muito relevante na gestão do Aras, né? Perdão, eu equivoquei de nome, na gestão do Aras, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Mas nas respostas dele, ele em geral foi bem nas respostas ao Senado, mas teve algumas que me preocupou ali, sabe? Uma delas, quando ele procura justificar o que ele conceituou como preconceito reverso. Ele é um constitucionalista. Quem é constitucionalista no Brasil não pode se dizer desconhecedor da estrutura racista que o Brasil sempre teve como política de Estado. Eu não estou falando aqui no ambiente social. Eu estou falando como política de Estado. Na época nós tivemos o escravismo mais longo do mundo, foram 300 anos. Escravismo não é escravidão. O Brasil foi o centro do escravismo mundial, que era um modo de produção capitalista, né, que concorreu com o modo do emprego, né, produziu muita riqueza e tratou milhares e milhares de pessoas com crueldade. Enquanto os Estados Unidos sequestrou 400 mil pessoas da África, até hoje a questão do racismo é cortante na sociedade americana, nós sequestramos 4 milhões, 10 vezes mais. E essa gente era tratada na nossa legislação como semovente, o que quer dizer gado, animais, não eram humanizados. No pós-escravismo, o que nós vamos ter é eugenia, ou seja, adquire-se ou trata-se de um discurso racional, ou pretensamente racional, pretensamente científico, pseudocientífico, que buscava criar uma hierarquia entre as raças. E muita gente não sabe. Eu convido quem está nos assistindo aí a abrir o Google e coloca no Google Constituição de 1934, artigo 138, a linha B. A Constituição de 34, para vocês terem uma ideia, foi a Constituição que criou o primeiro direito social brasileiro, que é o direito à educação pública. Pois nesse artigo 138, a linha B, a Constituição brasileira, a Constituição, eu nunca vi isso numa Constituição de país do mundo, salvo a África do Sul. A Constituição brasileira determina a educação eugênica no então criado direito à educação pública. Uma educação, portanto, feita com base na hierarquia de classes, no branqueamento da sociedade e na exclusão do negro, do indígena e do deficiente físico do processo educacional brasileiro e da própria sociabilidade em si.
Né? Para vocês terem uma ideia, eu fui ao Arquivo Nacional, resgatei os debates da Constituinte de 34, o sujeito que propôs esse dispositivo falava claramente: o negro e o deficiente físico nem a proteção social corrige, essa é a expressão. E propunha claramente não só que primeiro a educação devia ser destinado aos bem-nascidos, né? Ou seja, aos brancos eurodescendentes que tinham acabado de vir nas últimas décadas nas ondas de imigração promovidas pelo governo, que já foi feito com essa função de branqueamento mesmo, né? Ou seja, a distribuição de riqueza simbólica que a educação representa era claramente destinada a esses setores. Mas chegava a outro tipo de limite. Claramente a função, por exemplo, é educar as pessoas a não realizarem casamento interracial. Mas o senhor acha que a fala do Gonê reforça essa linha que é do pensamento mais conservador aí brasileiro, dessa tradição eugênica? Não há como um constitucionalista não conhecer isso. E ele fala, não, na década de 90, eu usei esse tipo de expressão porque na época era comum. Comum para quem? Como se fosse uma inconsciência. Inconsciência da onde? Se em 34 nós tivemos isso. A eugenia foi usada na Alemanha para matar 11 milhões de pessoas em campo de concentração. Na década de 90 não há quem desconhecesse o que significa eugenia. Não é verdade isso. Então me preocupa muito, muito. Ele corretamente inicia o discurso dele dizendo que tinha por vocação jurídica estabelecer uma interpretação técnica dos direitos fundamentais. Tal. Pois uma interpretação técnica não pode deixar de levar em conta isso. Não há outro país no mundo que tenha tido na sua Constituição esse tipo de terror racial. Me parece que no Brasil não é secundário esse problema. Chico. É que nós temos uma impressionante capacidade de ir apagando a nossa história, né? Os nossos constitucionalistas são brancos. Nenhum fala isso que eu falei. Nenhum constitucionalista clássico brasileiro, quando fala da Constituição de 34, nenhum historiador constitucional fala desse dispositivo. Mas eu convido todo mundo a pegar no Google aí. Né? Então, há um elemento no Brasil de querer se escamotear o racismo e esses mecanismos de exploração muito intensos. E eu tive medo de que tivesse presente isso na fala dele, apesar de eu achar que ele, sem explicitar, ele fazia uma autocrítica quando ele falou isso. Mas era bom que explicitasse, era bom que fizesse autocrítica, falasse, errei quando falei isso, errei e não vou reproduzir. Não vou reproduzir porque como PGR eu tenho que cumprir a Constituição. E se há uma Constituição na nossa história que é antirracista, é a Constituição de 88. Ela não abre espaço para nenhum tipo de fala, tipo preconceito reverso. Isso não existe no plano constitucional. A nossa Constituição não é neutra, ela é uma Constituição típica do pós-guerra, uma Constituição rígida. Ela é uma Constituição que assume princípios e valores muito claros, e um dos eixos desse princípio é o antirracismo. É incompatível com a Constituição usar a expressão racismo reverso ou preconceito reverso ou discriminação reversa. São expressões incompatíveis com a nossa Constituição. Uma pessoa que está se submetendo a um exame do Senado para ocupar o cargo como PGR jamais poderia usar essa expressão sem ser para fazer uma profunda, clara e explícita autocrítica. É isso, né, doutor? Que fala importante. Quero agradecer muito a sua presença aqui. Doutor Pedro Serrano é jurista. É uma imensa alegria, né, para a gente aqui no ICL receber o senhor. Uma boa noite e até uma próxima. Obrigado. É importantíssimo isso, né? Essa crítica, essa fala. Eu não tinha observado também não. Tanto. Não, o racismo reverso eu achei esquisito, mas essa leitura de que faz parte de uma tradição de pensamento conservador. Alguém que zela a Constituição do Brasil, que conhece a Constituição, que é obrigação do PGR, teria que fazer essa viagem histórica 34 e lembrar dessa página infeliz. Sem dúvida, ainda mais alguém que passa em primeiro lugar, né? Agora, o Gonê, quer dizer, esse tipo de fala mostra qual é o chão ideológico, a tradição de pensamento que ele representa, né? A gente sabia já quando ele foi indicado pelo Lula, quer dizer, ele vem de uma tradição conservadora, católica, não pentecostal, mas católico, conservador, na área dos costumes, né, na área dos direitos, conservador. Eu acho que a aposta do Lula ele pode ser conservador e tal, mas na política ele não vai titubear e não vai deixar de acionar o Bolsonaro e os bolsonaristas
como deve ser feito. Eu acho que essa é a aposta do Lula. E ele teve que fazer um acordo, né? Foi indicação, passou pelo Gilmar Mendes. O padrinho é o Gilmar Mendes, que é ex-sócio dele. Exatamente. É isso aí. Bom, gente, vamos falar a respeito também, já que a gente está falando bastante sobre a extrema-direita hoje, né? Vamos trazer um outro amigo de Bolsonaro aqui para nossa conversa, que é o Fabrício Queiroz. Ex-amigo, parece? É, ex-amigo. É o homem que pescava com ele. A foto da pescaria está sempre lá, o Queiroz. Você não pesca com qualquer um. Você sai assim na rua, vamos pescar. Vamos pescar, não. Quando você pesca, a pescaria dá uma intimidade tão... Você não sabe o que é uma intimidade de pescaria. Passar a noite ali matando mosquito, ali com a vara. E ali a intimidade parece que foi além da pescaria. Eu quero imaginar a intimidade entre o Queiroz e o Jair Messias, mas, de qualquer maneira, ele é um amigo que está magoado, né, Gabi? Está magoado, ele deu entrevista. É um pote até aqui de mágoa, né, como diz Exatamente. A música, né? Ele deu uma entrevista para a revista Veja. 1000 recados. Gente, ele tinha aparecido aí nos últimos tempos, né, para querer postar um vídeo falando do Janones, querer dar uma cutucada. Agora ele apareceu para dizer que o objetivo dele, ele falou de Bolsonaro, também falou de Lula, né, na verdade. Vamos assistir? Vamos assistir, melhor do que a gente falar a respeito de Lula. Vamos ver o vídeo. Não, na verdade, acho que não é o verdade, é verdade. A gente tem, na verdade, uma arte, desculpa, a gente tem um trecho dessa entrevista. É o seguinte, ele diz, ele mesmo, Bolsonaro, sempre me falava isso. No dia em que eu deixar de ser eleito, é porque apareceu outro melhor. Então, Lula é melhor do que ele, porque foi eleito. Que recado é esse, hein? Foi uma pancada boa também no Bolsonaro, né? Agora, é uma arte bolsonarista, da família Bolsonaro, largar as pessoas pelo caminho. Os caras que deram sangue na campanha, os caras que deram a cara, botaram a cara, se arriscaram, foram presos lá numa casa, dormindo num colchonete lá no interior. Esse povo todo vai para o sacrifício e o Bolsonaro, tchau, Queiroz. E aí, ô Chico, é sempre assim. E olha a outra frase dele, nessa mesma entrevista à revista Veja. Bolsonaro foi presidente da República, poderia arrumar algum lugar para eu trabalhar. Já hospedei em casa o Jair Renan, que é o filho 04. Até mesmo se eu fosse bandido, ele é modesto. Essa frase até mesmo se eu fosse bandido, não deveriam me abandonar. Mas não tem mágoa com a família nesse sentido. A gente vê o que acontece quando tem ingratidão. O castigo vem a cavalo. Nossa, ameaça. Agora, gente, além de ser modesto, não, além de tudo, né? Ele ainda falou que o objetivo número 1 dele é esperançoso, né? É entrar na política. É porque ele foi candidato a deputado estadual na última e ele esperava ter o apoio do Bolsonaro. Ele não teve. Ele teve 6 mil votos lá no Rio de Janeiro, candidato a deputado estadual. Ele disse, se o Bolsonaro tivesse dado uma declaração dizendo que eu era o candidato dele, eu estava eleito, e não veio declaração. Então, ele ficou com essa mágoa, ele não se sentiu apoiado como deputado estadual. Mas isso é problema lá deles. O que interessa para nós, Chico e Gabi, é que esse homem magoado pode contar muita coisa. Ele foi pego também, não sei se vocês lembram, mas tem um áudio dele conversando com um outro ex-assessor ali, ex-sócio do Flávio Bolsonaro, na loja de chocolate, os dois conversando. E falam disso também. O Queiroz e o sócio na fábrica, na loja de chocolate. Dizendo, eles não me ajudaram, enfim, passa a história da mágoa. Então, e o Queiroz era o operador da rachadinha. Então, ele sabe o que foi feito, ele sabe como foi feito, ele recolhia o dinheiro dos assessores. Enfim, ele era o operador da miudeza do Bolsonaro. E a gente não sabe se ele era operador de outras coisas, né? De outros esquemas mafiosos ali. Conhece tudo, era quem é. Tem vídeo do Queiroz, foto do Queiroz na boca do caixa, sacando dinheiro para pagar a escola dos filhos de Flávio Bolsonaro. Assim, é de uma intimidade assim escandalosa. Eles conhecem tudo da família. Sabe tudo mesmo. Talvez não em relação à presidência, aí não saiba tudo, só um pouco, mas ali a pré-história do bolsonarismo está toda na mão dele. A época da Alerj, né, Assembleia Legislativa, e mesmo do mandato do Jair Federal, que tinha muitos assessores ali no Rio de Janeiro. Aí foi quando ele foi preso lá em Atibaia, encostado no colchão na casa do Assef lá, escondido na casa do advogado
do Bolsonaro. Isso era um sacrifício pelo Bolsonaro, que no tempo essa denúncia era importante dos rolos do Queiroz. E o que Queiroz faz em amor à família do ex-presidente? Ele se esconde, ele vai para sumir do noticiário. Ele cumpre tudo que a família manda e na hora H ele é totalmente desprezado mesmo. E agora ele disse que está passando dificuldade, está precisando de dinheiro nesses áudios justamente, né, que você comentou, Rodrigo. Então, assim, ele está realmente num momento que eu acho que ele quer jogar a família na fogueira. Sim, não tem mais o que guardar, né? Então o Bolsonaro tem vários tem vários cabos soltos aí de várias histórias que podem acabar, enfim, criando ainda mais desgaste no momento em que ele está fora do poder. Quando estava no poder, ele tinha formas de bloquear as investigações, né? Ele bloqueou, inclusive, essa das rachadinhas, né? Conseguiu travar por uma questão técnica lá no Rio de Janeiro. As rachadinhas, quando eu falo, corrupção, denúncia de que eles ficavam com o dinheiro dos funcionários da Alerj e usaram esse dinheiro para comprar imóveis. Essa é a suspeita. Desviaram dinheiro ao longo de muitos anos lá no Rio de Janeiro. E o Queiroz era o operador. Pegava o dinheiro, fazia uma caixinha, com uma parte ele pagava escola, com a outra parte ele juntava e dava para os filhos, dava para a família Bolsonaro fazer os negócios que eles fizeram ao longo da vida. Eles não explicam o patrimônio imobiliário de mais de 100 imóveis, né, no Rio de Janeiro. Não tem como explicar. Eu acho que foi um recado. Acho que é só um recado, é só ali um oi. Oi, turma, tô aqui, olhe. A qualquer momento eu posso... A gratidão vai continuar, é só um recado. Exatamente. E ele fala, podiam me arrumar um trabalho. Eu acho que ele ficou esperando uma nomeação em algum governo, governo estadual, porque o Bolsonaro perdeu o governo federal, mas ele tem relações lá com o Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. Podia botar o Queiroz num cargo. Mandava para Santa Catarina, que vai todo mundo para o governo lá de Santa Catarina, que é onde o Bolsonaro também apita, né? Manda para Santa Catarina. Acho que ele está dizendo isso. Poxa, esqueceram de mim. Um monte de gente se arrumou e eu que fiz toda a operação fui esquecido. Então, é mais uma ponta solta do Bolsonaro. Eu não acho que é a principal a essa altura, Gabi. Eu acho assim, ele pode fazer barulho, isso tem um sabor assim, mas do ponto de vista da investigação, o mais perigoso para ele é o que está no Supremo Tribunal Federal, né? Tanto aquele caso daquela reunião que ele faz com os embaixadores atacando o sistema eleitoral, depois ameaça à democracia, o envolvimento dele no 8 de janeiro e as joias. Aí é o que pega. Daí o grande medo, aí volta ao personagem de Flávio Dino. Daí o grande medo do Flávio Dino lá. Do Flávio. Agora, o mesmo Supremo, veja que ironia da história. O bolsonarismo não tem razão para falar mal do Supremo na hora H. O grande rolo, o que acabaria com o bolsonarismo no Brasil, foi uma decisão em 2022 nas mãos do ministro Toffoli. Era o Flávio Bolsonaro e toda a sua movimentação financeira no COAF. O que é que o Toffoli faz? Manda parar tudo, né? Para tudo, engaveta. Essa hora o bolsonarismo é salvo no Brasil, pela mão do Toffoli. Essa família deveria agradecer todo dia ao STF em nome do Toffoli, o ministro colocado pelo Lula. Mas que depois acabou se aproximando dos militares. Aliás, uma péssima escolha, um desastre. Sim. É quem salva o bolsonarismo lá. Então, falar mal do STF, os caras foram salvos. Tirou a cabeça do Flávio Bolsonaro da forca, praticamente. Bem lembrado, Chico. Já teve tantas, né? Já teve... Os caras estão no lucro. Lula impedido de ser ministro também, enfim, a gente já teve um monte aí por esse caminho. Total. Vamos falar também com o André Roncalha. A gente anunciou no início do programa que ele viria para conversar com a gente e ele veio. Ele não veio pessoalmente, mas ele veio. Que luxo, que luxo. Que luxo! Olha só, ele entre nós. Boa noite, querido. Que bom ter você aqui. Boa noite, André. Boa noite. Tudo bem, gente? Prazer estar aqui com vocês. Saudades de estar aqui. Saudades, Roncalha. Saudades, acima de tudo. Agora, o Rodrigo já falava no início do programa, estava explicando aqui muito bem para a gente a respeito da política argentina, das medidas do Javier Milei contra os protestos, esse primeiro cala-boca, né, logo nos primeiros dias de mandato. Agora, vamos dar uma olhada com mais calma e você, claro, vai nos ajudar a entender a economia, né? O Milei se autodefine como um libertário, né, como um antissistema. Agora, aos poucos, já está caindo por terra, mas ele está prometendo, continua prometendo dolarizar a economia. A gente tem, inclusive, um ministro, né,
que parece, pelo que está se desenhando, ele foi um traderman, né, há bastante tempo, né, Roncalha, mas também trabalhou no governo. Então, quero te ouvir a respeito disso, principalmente sobre essa desvalorização do câmbio e o aumento de impostos. Por que o ministro e o Javier Milei começaram por aí? Aonde que vai a economia da Argentina? E por que esses 2 primeiros anos vão ser tão duros, né? Essa é a pergunta que a gente quer saber. Boa. E tirou subsídios, né? Tirou subsídios de tarifa de transporte, de energia, e isso que a Gabi já falou, a desvalorização do peso. Quer dizer, a primeira vista, sim, vai gerar mais inflação ainda. Então, ele começa gerando mais inflação, é isso? Qual é o objetivo? Para a gente tentar entender. Está todo mundo dizendo, vai provocar um caos social. Traduz para a gente conseguir entender aqui, por favor, André. Obrigado. Então vamos lá, são muitas questões aqui. Primeiro, é um governo Macri 2.0, certo? Então está pegando vários ministros que trabalharam no governo do Maurício Macri. O presidente do Banco Central foi subsecretário de Finanças do Macri, o ministro da Economia, o Caputo, também foi presidente do Banco Central durante a gestão Macri, foi também ministro da Economia durante um tempo. Então, é basicamente, né, um governo Macri 2.0. Qual que é o propósito deste plano? Primeiro, sinalizar virtude, essas virtudes libertárias ou liberais ou neoliberais, radicalmente para os investidores estrangeiros. Então, ele vai mostrar que ele vai reduzir gasto, aquela coisa que a gente viu aqui durante o governo Bolsonaro, elimina um monte de secretaria, né, só redistribui as pessoas, o corte de gasto é mínimo, mas gera essa sinalização para fora, vai para a obra, não vai renovar contrato de servidor público que tiver o contrato com menos de 1 ano de duração, vai fazer ali um monte de corte cosmético para sinalizar para fora que ele está fazendo um ajuste muito forte. Depois, ele vai tentar alinhar os preços. Hoje a economia argentina ela funciona com uma série de pequenas preguinhas em preços, controles, subsídios, e o governo foi criando isso na medida que a inflação avançava. O governo Milei assume e começa a retirar essas pregas, ele começa a tirar, vamos dizer ali, as barreiras que tinham sobre os preços. Só que o problema é que a interpretação da causa da inflação do governo está errada. Ele está achando que o problema é o fato de o governo ter um déficit fiscal muito grande. Então ele tira subsídio para tentar fazer um ajuste fiscal. Ele corta, tira, por exemplo, um controle de preço, porque ele consegue arrecadar mais e fechar, né, o déficit fiscal. Ele quer zerar o déficit agora em 2024. E mais, Gabi, é um governo libertário em que o presidente, candidato, então, disse que ele cortaria o braço antes de aumentar qualquer imposto, se ele fosse eleito. Pois é. Muito bem, o ajuste fiscal proposto pelo Javier Milei é 43% aumento de imposto. Outros 57% são tentativas de redução de gasto. Então, se ele quiser cortar o braço, já dá para cortar os dois, né? Porque o tamanho desse ajuste pelo lado da receita já envolve uma quebra, né, do acordo, da promessa que ele fez. Novamente, nas palavras dele, não fui eu quem escolheu as palavras, foi ele. E aqui a gente está vendo uma tentativa de estabilizar a economia. E aqui, Rodrigo, é o ponto-chave. Fazendo todos esses cortes, eliminando tudo isso, mostrando o que eles estão chamando de sinceridade dos preços, ou seja, deixar os preços revelarem aquilo, né, as condições de produção. Sinceridade pós-campanha, né, Roncalha? Antes não dava para saber. Exato, a gente está vendo um sincericídio, inclusive. O que vai acontecer? O FMI, na visão deles, vai jorrar dinheiro lá, vai jogar muito dinheiro na economia argentina e isso vai, então, reduzir a taxa de câmbio. E aí um último ponto que o Milei fez e que é jogar gasolina na fogueira foi essa desvalorização da taxa de câmbio em 120%. Agora, parem para pensar quem está aqui com a gente. Se você desvaloriza o câmbio em 120%, basicamente tudo aquilo que é importado tem um salto, né, de 120%, mais do que dobra o preço daqueles bens. Isso já aconteceu com o preço de alimento, vai acontecer a partir de janeiro com energia, com os preços possivelmente também de combustíveis, porque a Argentina importa gasolina, né, ela importa o petróleo para ser refinado pela sua estatal. Então, essas pressões todas vão gerar uma aceleração de preços, que eles estão imaginando que a partir do segundo trimestre do ano que vem, elas já vão começar a ser moderadas, conforme essas medidas, né, atraírem esses capitais de fora. Ô, Roncalha, desculpa, Rodrigo, não é exagero a gente dizer que pode ter gente realmente passando fome nessas condições, né?
que você está explicando aqui para Não, gente. não é exagero, isso está acontecendo, a insegurança alimentar na Argentina está aumentando muito, e aqui tem novamente um jogo de cena e tem a realidade, Gabi. O que eles estão fazendo? Eles sinalizaram essa tirada desses controles, o preço dos alimentos já acelerou. O presidente da República faz a pior coisa que ele pode fazer, que é criticar os controles de preço antes de removê-los. As pessoas correram para o supermercado, começaram a estocar comida, isso gerou nova pressão de preço, e aí o governo falou assim, não, mas fiquem tranquilos, porque nós vamos reajustar o Vale Alimentação, é um cartão de alimentação, em 50%. Só que a inflação esperada para os próximos 2 meses é de 60%. Ou seja, se a gente somar os 142% de inflação que já existem, mais os 60% que estão aqui na vizinhança do presente, esse aumento de 50% no valor do Vale Alimentação não serve para nada. Ou seja, as pessoas vão comprar menos alimentos e a insegurança alimentar vai aumentar. A pobreza já está em 40%. O que a gente pode esperar nesse período duro de ajuste, no lombo dos pobres, que é isso de que se trata, porque isso vai acontecer nas costas dos trabalhadores, é um aumento da pobreza, um aumento da recessão, né, econômica, a gente vai ter um ajuste bem duro do ponto de vista das finanças das famílias. Eu estava pensando aqui só num exemplo, essa coisa do câmbio, né? Imagina um pacote de macarrão, vou dar um exemplo aqui, importado que custa $1. Aí, $1 antes era 400 pesos. Sim. De um dia para o outro, o mesmo pacote de $1 custou 800 pesos, até mais, né? Porque é 120%. Mais que o dobro. É, mais do que o dobro. Então, a pessoa, de um dia para o outro, o pacote de macarrão vai custar o dobro para ele levar para casa. E o argentino, assim como o brasileiro, come bastante macarrão. Carne eles produzem, mas muita coisa eles importam. Então, e ao mesmo tempo as tarifas, ônibus, energia, tudo ao mesmo tempo. Então, a gente fica olhando. E aí, eu queria fazer a pergunta para o André, a questão da dolarização, né? Porque era uma promessa dele. Como é que ele vai dolarizar? Ele quer implodir o peso, porque nessas condições as pessoas vão fugir do peso e vão querer... Quem pode, né? Quem guardou dólar e tal, na Argentina a classe média guarda dólar, mas o trabalhador não tem nem como guardar. Ele fez até um apelo, a equipe econômica dele, para as pessoas que tinham dólares guardados... Botar para circular. Botar na roda. Qual é o plano? É uma dolarização que venha da sociedade? As pessoas vão pedir para dolarizar? É esse o plano? Se é que tem uma lógica assim, para a gente entender, André? Rodrigo, eles são anarcoliberais, não tem plano. Plano soviético, é coisa de comunista, entendeu? Brincadeiras à parte, não tem plano. Esse é o ponto. O Milei, assim que ele ganha, ele diz assim, a dolarização vai ficar para frente, não consigo fazer isso agora, porque falta um detalhe, que é dólar. Ou seja, o dólar está todo distribuído na sociedade, as pessoas não estão usando o dólar, e aí eles criaram um incentivo que eu vou colocar aqui para você, para a Gabi, para o Chico, para ver se vocês cairiam nesse incentivo que o Milei colocou. Olha, o seu dólar, Rodrigo, que você guardou embaixo do colchão, que está numa empresa offshore, fora do país, que está num banco aqui no Brasil, pega o seu dólar e coloca num banco argentino. Eu não vou te tributar quando você colocar esse dinheiro de volta, tá, Chico? Só que se você tentar tirar os seus dólares, você vai pagar 5% sobre o valor do saque. Ou seja, qual que é o incentivo para a pessoa tirar o dinheiro dela do colchão e colocar no banco se ela não vai poder usar esse dinheiro quando ela precisar? Ela pagar então, esse 5%. Não há... Exato. Não tem nenhum incentivo para você perder 5% do nada se você quiser usar os dólares. Então, o que eu estou prevendo é as pessoas não vão confiar nesse plano, não vão depositar o dinheiro no banco, os dólares vão continuar circulando de maneira disseminada, mas nos colchões, nas offshores, em outros países, não vão repatriar por esse motivo e pelo fato de que o Milei, que iria cortar um braço antes de aumentar qualquer imposto, está tributando também as exportações, Rodrigo. Ou seja, quem é exportador, por que vai repatriar dinheiro para poder pagar imposto em cima de exportação? E tudo isso, repito, porque ele quer zerar o déficit em 1 ano. Ele quer zerar o déficit já no ano que vem, porque na cabeça dele as finanças de um Estado operam como as finanças de uma família. Você não pode gastar além daquilo que você recebe. E eu duvido que as finanças da família dele funcionam assim. Eu tenho certeza que a família dele tem dívida, como a maioria das pessoas no capitalismo tem dívida. Sim. Então, mas por esse diagnóstico que o André nos traz, aí a gente entende aquele
protocolo que a Patrícia Burit fez e que a gente mostrou aqui no começo do programa, que é, se forem para a rua protestar, porque está marcado o dia 20 agora... Cacete, né? É pancada prisão, em cima. É pancada em cima, porque os trabalhadores, os setores aí, não precisa nem ser peronista, né? Os setores que não concordam com isso tudo vão para a rua protestar, que é a tradição política da Argentina, né, Gabi? Então, vai ter choque social, né? Acho que a gente pode esperar que vai ter algum tipo de choque político e social na Argentina. Né? Já está tendo, né? É só a gente pensar, Rodrigo, o seguinte, olha, quando você tira o Estado da função social dele, da política pública, com esse monte, né, de medidas, de controle de preço, de essas subvenções, né, esses subsídios, quando você vai tirando isso, a penalização ocorre no orçamento das famílias. Então, famílias que antes consumiam energia elétrica começam a consumir menos, o banho fica mais curto, não consegue assistir TV tanto tempo, começa a direcionar recurso para comprar alimento que está mais caro, a vida piora. E quando a vida piora e ainda assim o chefe da família perde o emprego, porque a empresa em que ele trabalha não está investindo, aí o que acontece? A pessoa vai para a rua e vai falar, por que eu estou pagando pelo ajuste da economia quando os ricos estão cheios de dinheiro lá fora e não repatriam esse dinheiro para ajudar? Esse temor de violência que tende a aparecer foi do próprio Macri. O Maurício, comentando sobre esses ajustes, o ex-presidente falou, muito provavelmente pode haver violência. E a gente já está vendo o governo Milei deixando muito claro, não vão protestar, porque a liberdade de expressão e a liberdade de desobediência civil só serve quando é do nosso lado. Quando for contra a gente, é polícia em cima de vocês. É impressionante. É muito grave, né, Roncalha? Obrigada por vir traduzir aqui um pouco da política argentina, política e economia, né, argentina, porque uma coisa está ligada com a outra. A gente viu que realmente essa nota oficial, vamos dizer assim, que foi divulgada pelo governo argentino, não é coincidência não, gente. É porque eles já estão prevendo que as medidas vão ser muito duras e o Roncalha veio aqui e deixou isso mais claro para a gente. Querido, muito obrigada. Não, eu ia só pedir... Quer deixar um... Não, eu queria pedir para o Roncalha nos ajudar em coisas aqui do Brasil, assim, um ou dois pontos aqui do Brasil. Vamos lá, rapidinho, então, que a gente tem duas notícias que saíram quentes agora também, mas o Roncalha consegue explicar rapidinho para a gente. Não, porque, Chico, a gente dizia no começo do programa, que o governo Lula e o Haddad tiveram uma derrota no caso dos vetos, principalmente do veto da desoneração, me tinha me fugido a palavra, ou seja, tiveram uma derrota e hoje duas medidas no sentido contrário, né? Essa do ICMS e a própria reforma tributária, que é uma vitória do governo, que não vai assim a curto prazo acertar as contas. Mas eu queria que você explicasse para a gente, afinal de contas, o Haddad e o governo sofreram uma derrota absoluta com esse veto de ontem ou vão conseguir equilibrar o jogo com outras medidas, por exemplo, como essa que a gente viu do ICMS de hoje? A derrota de ontem já estava precificada, né, Rodrigo? A gente já esperava, todo mundo já sabia que ela ia acontecer, porque os lobbies dos setores beneficiados estavam muito fortes. Então, eu acho que o governo já havia colocado isso na conta. É algo que vai custar 10 bilhões de reais para o orçamento no ano que vem, mas as medidas que hoje foram aprovadas, elas têm um efeito, um é mais indireto, que é o da reforma tributária, porque ela começa a valer apenas em 2026, e ela tem um período de maturação que vai pelo menos ali até 2033. Então, é uma reforma lenta que está literalmente redesenhando o sistema tributário, que foi formulado em 1964. Então a gente está falando de quase 60 anos de um sistema tributário que já está disfuncional, que está absolutamente, né, corrosivo do ponto de vista do crescimento econômico. Então essa mudança, ela vai valer na frente, mas ela já vai afetar agora as expectativas dos investidores, já vai afetar o ânimo em termos de crescimento, de investimento, tudo isso começa a mudar agora. Na questão das subvenções, que foi outra vitória do governo, o que a gente está falando aqui? Eu quero tentar deixar isso o mais simples possível. Tá? As empresas, nos estados, elas ganham uma devolução de impostos do ICMS, que é um imposto estadual. Isso faz com que o lucro delas aumente. Para vocês terem uma ideia, tem empresas de varejo que têm metade do lucro definido por essa devolução tributária, metade. Tá? Então elas basicamente se tornaram máquinas de operar incentivo tributário. Elas não ganham dinheiro com aquilo que elas fazem. Elas ganham dinheiro, né, mexendo ali, se aproveitando de brechas da lei. Na hora que tem que pagar um imposto federal,
PIS, COFINS, tem que pagar o imposto de renda sobre pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, elas colocam o lucro como se elas houvessem pago o tributo. Então isso diminui o lucro. Qual que é o resultado? Elas pagam menos imposto. Só que não pagaram Só que esse no Estado, crédito né? Não pagaram. Só que não pagaram no Estado. Então elas fazem de conta que elas pagaram para diminuir o lucro e pagar menos imposto federal. O que acontece? Esse crédito tributário ele é dado por 2 motivos. Para compra de insumos e matérias-primas, que é a produção, e outro para investimentos. O que o Ministério da Fazenda alegou? Eu só aceito a dedução desse imposto para investimentos. Tudo que for custeio, não pode haver, não pode descontar. E só essa mudança tende a gerar um ganho de cerca de 35 bilhões de reais por ano, já no ano que vem, só que, para ser aprovada, ela foi desidratada. Então, possivelmente, vai gerar um retorno menor. E aí tem um outro, que é o juro sobre capital próprio, que também era uma tentativa do governo de aliviar essa forma que as empresas têm de pagar menos imposto. É muito difícil para explicar aqui agora, mas, em essência, o governo conseguiu diminuir também essa brecha. Isso deve gerar algo em torno de 1 a 2 bilhões a mais de arrecadação no ano que vem. Perfeito. Falei que ele ia conseguir ser rapidinho para explicar pra gente. Obrigado. Eu coloquei numa fria porque 3 minutos para explicar isso aqui não foi fácil, não. Obrigado. Ele sempre consegue. André Roncalha, Mas a gente volta a isso. Querido. Agradeço demais por você. Com certeza. E volta numa outra oportunidade e a gente conversa mais aqui, porque não está faltando, né, gente? A gente ainda tem muita coisa para discutir. Até mais, querido. Obrigado. Boa noite. Até a mais. próxima, Roncalha. A gente continua por aqui no estúdio, porque saiu uma notícia agora, gente, gravíssima, a respeito da guerra entre Israel contra os palestinos. Última notícia para fechar aqui o programa, né? O exército de Israel afirmou hoje que as tropas deles, né, mataram por engano 3 reféns israelenses que estavam em poder do Hamas. Que história é essa? Eles tinham conseguido fugir do cativeiro e eles estavam tentando chegar a Israel, em Israel. E o porta-voz do Exército disse o seguinte: a Força de Defesa de Israel identificou erroneamente 3 reféns israelenses como uma ameaça. Como resultado, a força disparou contra eles e eles foram mortos. São o Yotam Haim, a gente tem imagens dessa vítima, também o Samer Talalka e o Alon Shamris. São esses 3 que foram mortos pelo Exército de Israel. Agora, além de uma tragédia, porque a gente está falando aqui de vidas humanas, né, Chico Sá, Rodrigo, é também um tiro no pé do primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu, né, Chico? Já está com a popularidade lá embaixo, está sendo acossado pela população de Israel, com mais essa é muito grave, né? Ele disse nas redes sociais que essa é uma tragédia insuportável, quer dizer, ele falou a respeito disso. Eles mataram já 20 mil pessoas em Gaza e o insuportável é matar, todas as vidas valem, mas o insuportável é matar 3 reféns que estavam fugindo. Tudo é insuportável, né? Matarem quase 20 mil pessoas e metade delas crianças, para mim é insuportável, para todos nós é insuportável, mas para ele, talvez o insuportável aí foi o inconsciente. É insuportável porque é por causa disso aí. Cai a popularidade. Porque cai a popularidade. É por isso que é insuportável para o Benjamin Netanyahu. Ele mexeu com os reféns, que é uma coisa sagrada nessa altura para o povo de Israel, né? Queria todos a salvo. Aí vai o próprio exército de Israel, mata essas pessoas. É mais uma falha da segurança. E outra, como acreditar daqui por diante nas versões? Pois é. Não, e mostra como é que é, né? A ordem é atirar para matar sempre. Exatamente. Então eles atiram para matar como nos palestinos. E aí atiraram para matar e mataram 3 israelenses que estavam tentando escapar ali da condição de reféns. Que nome que a gente pode dar para o Benjamin Netanyahu, né? Que adjetivo, né? É porque eu já estou pensando na notícia seguinte, que é aqui do Brasil, não é? Mas que nome que poderia ser dado para o Benjamin Netanyahu? Porque o Lula usou um nome forte para chamar o Bolsonaro hoje, não é isso, Gabi? Foi bem forte. E aí, gente, será que ele já está em campanha eleitoral? Porque assim, durante uma inauguração hoje de uma estrada, o Lula subiu o tom, como disse o Rodrigo agora, contra o Bolsonaro, e ele chamou ele de facínora. E a gente tem um vídeo, vamos assistir. Importante. Com filho, tem filho que não conversa com mãe, tem irmão que não conversa com irmão, por causa de um facínora, uma facínora que pregou o ódio durante 4 anos nesse país.
mentiu e pregou ódio. Sabe o que eu acho curioso? Você não precisa falar o nome do Bolsonaro. Quando você fala um fascínora que pregou o ódio, todo mundo sabe, é o Bolsonaro. O Lula não citou o nome, mas todo mundo sabe que é o Bolsonaro. Se falasse genocida também, todo mundo saberia. Não é? Se falasse assassino, todo mundo saberia. Se falasse racista, todo mundo saberia. Mas o fascínora é um nome forte. Realmente, por que o Lula deu essa subida de tom hoje? Eu não sei se tem alguma indicativa. Aliás, ontem, né, a gente falava dessa... Não, foi hoje, nessa história do comunista, de brincar com a história do Dino ser comunista, e hoje vai e chama o Bolsonaro de fascínora. Talvez uma indicativa de que precisa subir um pouco o tom, de que passou a fase de acomodação e tal, e agora precisa subir um pouco o tom para isolar ainda mais o Bolsonaro. Final de primeiro ano. Final de primeiro ano, de primeiro mandato, né? Primeiro ano de mandato, agora vamos colocar para valer diante disso, né? Ganhamos no Senado em relação ao Supremo e vamos nos impor mais ainda. Porque não vai convencer os bolsonaristas, né? Isso aí você esquece, né? Isso não aí... vai. E eles usam esse tipo de discurso, assim, o Lula é chamado de todos os termos que eles já usavam antes, continua, e vão continuar sempre. Então, agora, Chico e Gabi, só para a gente, né, nós estamos com o tempo aqui curtíssimo, né? Mas é aquilo que você falava mais cedo, o governo está com uma campanha no ar, dizendo assim, um país só, precisamos baixar a bola, vamos diminuir a polarização. Aí, quando você chama de fascínora, você não está diminuindo a polarização. Né? Convenhamos, né, gente? Exatamente, porque é uma campanha muito direcionada a... Lembra dos natais passados? As famílias, muita gente não ia na casa... Para não brigar. Na casa do sogro, outro não ia na casa da sogra, outro não ia junto, separava o casal, cada um ia na sua família por conta... Da política. Implicava no Natal feliz ou não, no Natal de harmonia. A campanha da TV, ela tenta conquistar um Natal sereno e em paz. Mas o Lula do palanque... Tá batendo. Eu acho que a campanha começou, viu? Porque amanhã o Lula vai estar em São Paulo com o Guilherme Boulos, que é candidato à prefeitura em São Paulo, né? Pré-candidato, mas a gente vai falar mais disso na semana que vem, né, gente? O palanque está inaugurado, tá aberto. Eu acho que é bom, não precisa mais usar o nome do Jair. Falar fascínora, a gente já sabe quem é. É isso, né? O recado tá dado, né, gente? Vamos nessa, antes de dar boa noite para você, eu tenho um recado importante, porque esse domingo vai ter um encontro de Eduardos, eu venho falando aqui a respeito disso, a gente vem falando da aula do Eduardo Marinho aqui no ICL. Você ainda precisa e deve fazer a sua inscrição, icl.com.br/N2, para ouvir a história do Eduardo Marinho, a contribuição que ele tem a dar e a reflexão dele, que largou uma vida de benesses para sair nas ruas e morar e conversar com as pessoas, né, e viver esse dia a dia fora da realidade dele. Vai ser no dia 17 de dezembro, portanto, domingo, agora, às 8 horas da noite, a indignação como filosofia de vida. Então, não esquece, para você participar, tem que garantir a sua vaga. E agora tem Sinapse CL com o Caio Ciocler, que é o ator, diretor e produtor que a gente conhece muito bem. A carinha dele, Roberta Garcia, vai entrevistá-lo a partir de agora. É Ciocler, perdão, gente. Ciocler, grande Caio ator brasileiro, Ciocler. Sempre se pronuncia politicamente. É o Caio Ciocler, que a gente vai acompanhar a partir de agora. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Chico Sá. É um prazer sextar ao lado de vocês. Foi lindo demais. Sextou, gente. Boa noite a todo mundo. Bom fim de semana para todo mundo. Bom fim de semana. Juízo, gente. Até mais. Juízo, mas não muito. Calma. Salve! Dia 17 de dezembro, é domingo, 8 da noite. O verdadeiro fantástico vai estar aqui, uma aula super especial com Eduardo Marinho, o filósofo das ruas. Já ouviu falar nele? É um cara que tinha tudo, tinha origem, tinha estudo, tudo para ser um bom vivant da classe média, mas ele preferiu viver nas ruas, como protesto, como indignação contra o sistema. E nas ruas ele muito aprendeu e muito nos ensina. É uma reflexão necessária para os dias de hoje. Dias de consumo exagerado, dias em que todos lutam para ter e não para ser. Por isso, a aula especial de Eduardo Marinho, domingo 17 de dezembro, às 8 da noite, para você se inscrever, clica aqui no vídeo, é de graça e é a única apresentação. Eduardo Marinho, o filósofo das ruas, no ICL.